Olá, amigos, bom dia. Hoje vamos fazer aqui, então, mais um breve estudo diário da porção da semana da Torá, porção de Miquetes. Então, de volta ao Egito, os filhos de Jacó perceberam que José estava planejando incriminá-los falsamente para mantê-los lá. Então, explicaram por que eram inocentes de qualquer delito. E aqui, então, a gente vai aprender um pouco sobre a ideia de descida dupla e subida dupla, tá? A gente lê assim na Torá. Os irmãos de Yosef disseram: originalmente descemos, sim, descemos, e viemos ao Egito para comprar comida. Muito bem. Então, as duas expressões que nós lemos nesse verso, significa descida, descemos, sim, descemos, aludem a uma alusão profética a dois estágios de descida, de queda espiritual dos israelitas, mas também da nossa própria vida. São dois estágios de queda espiritual, de descida espiritual. Então, os sábios explicam que a terra de Israel ela é regada por chuvas sazonais, que caem de forma sazonal, mas também de forma esporádica, e também de maneira que não é tão consistente. Portanto, viver na terra de Israel, lugar físico, por assim dizer, faz com que os habitantes rezem por chuvas. Isso principalmente no passado. A dependência da chuva era muito grande naquela região. Da mesma forma que nós somos completamente dependentes das chuvas de bênção e abundância dos mundos superiores. Da mesma forma. Reconhecendo, então, que o seu sustento, literalmente, de forma física, dependia do Criador. E a coisa não mudou daquele tempo para cá. A gente continua precisando rezar por chuva, isso é verdade. Agora, já o Egito é regado pelo transbordamento anual e consistente do rio Nilo. Portanto, amigos, viver no Egito torna mais provável que os seus habitantes vejam as forças da natureza como seu fornecedor em vez de Deus. Isso aqui é um ensinamento incrível, que diz o seguinte, em outras palavras. Quando tudo parece estar super, ultra, mega bem, a tendência natural do ser humano é esquecer de Hashem, Hasbe Shalom, é esquecer do Criador. Da mesma forma que no Egito, pelo fato do Nilo transbordar anualmente, isso é uma coisa certa. Todo ano vai acontecer esse transbordamento, todo ano vai ter essa quantidade aí de água regando o solo. Para que eu vou rezar? Para que eu vou pedir chuva para Deus? De forma oposta, em Israel, a gente nunca sabe quando é que vai acontecer a chuva. E por essa razão, a gente pede, a gente, implora para o Criador, está sempre derramando chuva de bênção para nossa vida, para a gente. Assim, deixar a terra de Israel para viver no Egito foi a primeira descida espiritual da família de Jacó. Da mesma forma, queda espiritual, ela ocorre no momento que a gente atribui a outras coisas a razão das bênçãos que ocorrem na vida da gente e não o Criador. Essa é a primeira queda. No entanto, os sábios continuam explicando, desde que Yosef sustentou o Egito de forma milagrosa, sempre atribuindo o seu sucesso a Hashem, a ocultação divina que caracterizava o Egito, ela foi temporariamente diminuída durante sua vida. Então, o fato de Yosef viver no Egito, realizar suas atividades, e para tudo aquilo que ele obtinha e tinha sucesso, ele atribuía sempre o seu sucesso ao Criador. Por essa razão, esse nível de ocultação que acontecia no Egito foi diminuído. Ocultação da presença divina, ocultação da presença do Criador. Agora, depois que Yosef, então, ele sai desse mundo físico, depois da morte de Yosef, o verdadeiro caráter do Egito reafirmou-se. Ou seja, todo mundo ali voltou a atribuir as bênçãos do Egito exclusivamente a forças da natureza. E se esqueceram do Criador, se esqueceram de Hashem. Por quê? Porque Yosef já não estava mais entre eles. E é por essa razão que os israelitas que haviam descido para o Egito da primeira vez, passaram então por uma segunda queda, por uma segunda descida espiritual. No entanto, amigos, o Criador lhe promete a Jacó que essas duas descidas seriam contrabalançadas com quê? Por duas subidas, dizendo: eu farei você subir. Sim, farei você subir de lá.
Esse aqui é Gênesis 46:4, ou seja, da mesma forma que nós temos duas vezes repetindo a palavra descida, aqui nesse verso de Gênesis 46, né, do capítulo 46, verso 4, nós temos o Criador dizendo, eu farei você subir, sim, farei você subir de lá, duas vezes subir. A primeira ascensão ocorre no momento da saída dos israelitas do Egito, e a segunda vai ocorrer com a redenção messiânica, ou seja, com a vinda do Mashiach, que se acelere em nossos dias. Amém e amém.